Irmãos e irmãs, 29º domingo do tempo comum, mês de outubro, mês missionário. Evangelho Lucas 18, 1 a 8, Deus fará justiça. É a parábola do juiz iníquo e da viúva insistente. Já dizia um sábio do Antigo Testamento, que resumia assim a experiência de toda a sua vida. Eu fui criança e agora sou velho, mas nunca vi um justo ficar abandonado, nem seus filhos mendigando o pão. Porque o Senhor ama a justiça e jamais abandona os seus fiéis. Mas a descendência dos ímpios será destruída para sempre. O Salmo 37. Belas palavras que gostaríamos de assinar embaixo, sem nenhuma reserva. Quem não conhece exemplos, porém, que contradizem essas palavras? Há 2 domingos nós ouvimos o livro do Abacuque, profeta queixando-se a Deus. No país, disse ele, dominam os malfeitores, comete-se todo tipo de injustiça e tu, Senhor, não intervém. Na Bíblia, há belíssimas invocações de Deus para pedir sua intervenção quando a vida na terra se torna intolerável. O salmista suplica: Senhor, tu viste isto. Não fiques calado, não fiques longe de mim. Desperta, levanta-te para minha defesa, para minha causa, meu Senhor, meu Deus. O Salmo 35. No Apocalipse também nós vemos os mártires elevando um clamor ao Senhor. Senhor, santo e verdadeiro, até quando ficarás sem julgar? Não vais vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Apocalipse 6. Por que Deus não responde sempre e imediatamente às nossas súplicas? Se enquanto pode, não põe fim à injustiça, pode ser considerado inocente? Deus? O texto de Lucas 18, 1 a 8, não trata o tema da oração insistente, mas trata o tema da fé. Trata-se de crer que, não obstante tudo, Deus realiza o seu projeto. E o projeto de Deus é o seu reino. Jesus já tinha ensinado sobre a oração em Lucas 11, 12, apresentando Deus como Pai que cuida dos seus filhos, um Pai que chega a antecipar-se às necessidades dos seus filhos, que sabe do que os filhos precisam antes que o peçam. Por isso, não é preciso apresentar as necessidades, mas ao contrário. Lucas diz no Evangelho: buscai o reino de Deus e estas coisas vos serão acrescentadas. Lucas 12. É o reino que deve ser buscado e na oração. Vemos isso no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Mas o que é o reino? O reino é uma sociedade alternativa, justa, uma sociedade sábia. Por isso, no capítulo 18, temos um ensinamento não sobre a insistência na oração, a um Deus que é surdo e deve ser suplicado, porque um Deus assim é um Deus dos pagãos, não o Pai de Jesus. Trata-se de um ensinamento sobre a certeza que as promessas de Deus se realizarão, não obstante as aparências contrárias. Jesus, diz o texto, contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Para este verbo desistir, no grego temos enkakeo, que significa ficar cansado, totalmente sem espírito, exausto, tornar-se mal, kakos, mal, maligno. De fato, a situação é uma grande injustiça diante da viúva. E se diante de uma injustiça nós paramos de acreditar e de rezar, nos tornamos maus, pessoas amargas que fazem coisas ruins que não devíamos fazer. Não se deixar desviar. A oração é uma terapia indispensável
para não tornar-se maus, para não nos tornarmos maus diante das injustiças, para não fazermos o mal àqueles que nos fazem o mal, não devolver o mal com o mal, em caquel, não nos tornar malévolos. São os discípulos que recebem essa parábola sobre a necessidade de rezar para que não se tornem maus sem nunca cansar. Mas o ensinamento não é sobre a oração, porque a oração é o meio, não é o fim. O ensinamento é sobre a justiça. O termo justiça aparece 4 vezes nesses poucos versículos. É a justiça do reino que Jesus veio trazer. Numa cidade, disse Jesus, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. O retrato do juiz é de uma pessoa poderosa, soberba. Já no Magnificat de Lucas, Maria tinha cantado que Deus depôs os poderosos seus tronos e exaltou os humildes. Cumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. É o projeto do reino de Deus. E Jesus insiste sobre a fidelidade a esse projeto. É essa fidelidade que devem ter os discípulos e na qual devem trabalhar. E para o reino devem trabalhar. Na mesma cidade havia uma viúva. A imagem da viúva na Bíblia representa a pessoa que não tem um homem que cuida, que está desprovida de tudo, marginalizada, sem proteção, a mais necessitada das pessoas. E Deus, na Bíblia, é chamado defensor das viúvas, porque Deus tem cuidado com as pessoas marginalizadas. Que vinha à procura do juiz, esta viúva, pedindo, faze-me justiça contra o meu adversário. Primeira vez, palavra justiça. Durante muito tempo, o juiz se recusou, por fim ele pensou, eu não temo a Deus. Reconhece que não teme a Deus. E não respeito homem algum. Retrato da prepotência de um juiz atroz. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha a agredir-me. Literalmente, é hipopiatsei, palavra derivada de optanomai, isto é, hipo, embaixo, optanomai, ver, significa literalmente deixar um olho preto, porque isso prejudica a minha reputação. E o Senhor acrescentou, escutai o que diz esse juiz injusto. Essa é a lição que nos dá. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Gritar dia e noite no Antigo Testamento é a imagem dos oprimidos que gritam a Deus. Será que vou fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Jesus garante que vai ter uma resposta de Deus, que o projeto de Deus vai vir, que os valores da justiça e da fraternidade de uma sociedade diferente, alternativa a esta que vivemos, está a caminho, está chegando, que a injustiça vai ser eliminada. E sem a ajuda dos discípulos, o reino não vai acontecer. É preciso que os discípulos colaborem, rompendo com as pessoas e situações que mantêm mentira e falsidade para sustentar as injustiças. E a mentira e a falsidade são os caminhos da injustiça, que deverá ser eliminada, será vencida com a ajuda dos discípulos. E Jesus conclui com uma expressão bem triste. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? O texto imediatamente anterior ao da missa de hoje
no capítulo 17, traz 18 versículos sobre os dias do Filho do Homem e o reino de Deus, seguidos imediatamente pela parábola da viúva insistente, texto de hoje, 18:1-8. Uma parábola intimamente ligada ao que vem antes, que muitos estudiosos acreditam ser integrante do discurso chamado escatológico. E é por isso que no versículo 8, no final deste texto, nós vemos de novo o Filho do Homem que deve voltar. Nesse tempo de espera, as injustiças vão acontecendo. Todos os fiéis, como a viúva e como nós mesmos, estão sujeitos a todo tipo de perseguição. É a hora da provação. É um tempo longo que parece não ter fim. Tudo o que acontece hoje, e que provavelmente sempre aconteceu, apenas confirma o que acontece com a viúva. Quantas vezes também devemos nos voltar a Deus e às vezes com tristeza perceber que não fomos ouvidos? Quantas vezes Deus teve o rosto do juiz cruel que permite guerras e a morte de inocentes? Quanto tempo temos que esperar ainda? Nessa longa espera, nossa fé corre perigo. Como a viúva, vamos todos os dias ao juiz, ao Senhor, que responde que virá logo, não nos fará esperar, intervirá bem depressa. Só temos um jeito de sair do desespero. Só temos um remédio: a oração. Esta é a mensagem da parábola. Jesus recomenda a oração persistente, especialmente necessária, em momentos de perseguição, como única solução para perseverar na fé, para não perder a fé, para não tornar-se mal. Bom domingo a todos.